Queridos alunos da especialização em Filosofia Clínica, turma Orquídea. Eu sou o professor Will Goya. Eu estou gravando esse vídeo apenas para registrar a aula que foi originalmente proferida no dia 2 de outubro e serve apenas como material didático-pedagógico para futuras pesquisas, quando for proveito. O tema da aula é o caminho da técnica e da tecne e os perigos do tecnicismo na filosofia clínica. A intenção é evitar a qualquer custo a ideia simplificada e terrível de imaginar que a filosofia clínica é um conjunto de ferramentas, de instrumentos que podem ser aplicadas em momentos de consultório para se operar as chamadas transformações psíquicas no outro, convertendo em seus estados de tristeza, doença ou estados de inabilidade em, posteriormente, uma espécie de resolução de bem-estar, felicidade, saúde mental, corporal ou coisa do gênero. Por quê? Porque no mundo da modernidade, isso lá desde o século XVII para cá, sobretudo com a força do industrialismo, a técnica não ficou neutra aos investimentos que coisificaram o ser humano, sobretudo por um paradigma da produção. E nesse sentido, a filosofia clínica precisa se estabelecer, se configurar em suas origens. E aí, nesse sentido, é que vai promover uma conversação com diferenças, mas também com semelhanças, com o antigo conceito da técnica no mundo filosófico da Grécia Antiga, ou seja, a chamada tecne, que pode ser traduzida como arte. Não no sentido da mera habilidade de confeccionar coisas, mas é um sentido filosófico de dar origem ou deixar produzir, deixar vir o ser. Isto é, através da técnica, ir à essência. Se formos falar, por exemplo, em produzir tecnicamente um poema, ou produzir tecnicamente uma obra de arte, nós podemos falar, sim, em seus aspectos operativos, que podem ser reproduzidos, e assim nós temos aí vários pareceres que dão configurações para a capacidade de fazer arte. Mas de onde vem a inspiração? Como é possível fazer algo que, ao fundo, do início ao fim, é completamente única? Nesse sentido da arte, que passa a ter mais do que um objeto confeccionado, é também a transparência de uma espécie de essência de algo. No caso, em filosofia clínica, vamos falar em uma tecne, em uma arte que vai procurar promover a autenticidade do outro numa esfera metodológica de uma terapêutica artesanal. Ou seja, vamos falar em técnica, mas no sentido da tecne, que é diferente daquela padronização mecânica que se funda em um modelo e que se reproduz universalmente com procedimentos a serem aplicados. Até porque nós estamos falando do outro. E a condição de outridade, ou seja, de alteridade, que esclarece ser, no consultório, aquele que é atendido como um partilhante, é porque nós partilhamos uma caminhada que nunca se esgota. E o filósofo clínico, com todos os seus conhecimentos, nunca encapsula o outro numa espécie de objeto do conhecimento, da apropriação, de tal forma que, supostamente, por meio de técnicas, ele seria capaz de operar transformações nele, qual fosse uma régua medida um antes e um depois. Para eu esclarecer melhor o que seria a tecne numa interlocução entre a metafísica da filosofia grega antiga com a filosofia de Leucippacta contemporânea,
eu recupero uma conversação rápida, apenas uma apresentação de dois grandes filósofos do mundo moderno, já no inaugurar do século XVII, que, acredito eu, possam traduzir como epígrafes da nossa época. Em 1620, Francis Bacon, quando publica o Novo Órgão, tem uma frase reproduzida até hoje como uma espécie de baluarte do conhecimento e das tecnologias. Saber é poder. A condição do poder como finalidade do saber esclarece perfeitamente a ideia de que, no mundo moderno, aquele que sabe não é mais o sábio. Isto é, um conhecimento desvinculado da própria humanidade daquele que conhece. Como sendo possível, por exemplo, uma pessoa ter grande conhecimento de ética sem ser ético, ter grande conhecimento de medicina sem ser essencialmente médico. Nesse sentido, todos os conhecimentos seriam como que coisas, instrumentos, à semelhança mesmo de um óculos, de um relógio, de uma caneta, que nós usamos, e quando não serve mais aos fins a que se destina uma transformação aplicada sobre a natureza, ela deixa de fazer sentido. Uma espécie de, como dizem, um inglês instrumental, em que não aprendemos a pensar a maneira da língua, sendo pela sintaxe, pela lógica, pelo modo de dar sentido interpretativo da realidade. Apenas um tipo de conhecimento adquirido para passar numa prova, por exemplo, de um concurso, e depois esse conhecimento é descartado. Nesse sentido, é estranho como o conhecimento é descartado do conhecedor, de tal forma que o conhecimento que não reproduz, não traduz e não potencializa a própria humanidade, ele não fica neutro. Ele acaba se tornando não um instrumento da neutralidade, mas da própria desumanidade. Novo órgão é uma tradução que poderia ser dita como nova lógica. Órgão é a palavra como foi escrita no grego para o que Aristóteles escreveu sendo a sua lógica, o órgão. Depois traduzida tardiamente como lógica, órgão significa, então, uma forma de compreender a realidade. Porém, na modernidade, significa grandemente, no paradigma newtoniano, cartesiano, do industrialismo, do paradigma da produção, em que conhecer é adquirir competências de profissionalização e lucro, o conhecimento é diferente do conhecedor, como eu disse. Na lógica de Aristóteles, por exemplo, assim como eu poderia falar na dialética de Platão, o conhecimento é a própria realidade. Portanto, seria um conhecimento da essência. O cosmos, ou seja, a ordem, tal qual o grego imaginava dizer que o ser humano é um ser racional, é porque ele seria ele próprio, em sua essência, a razão que está contida nele e em todo o cosmos. Ou seja, a paideia, a formação do homem integral, faz com que o autoconhecimento do grego implicasse no conhecimento do próprio cosmos. Ou, de outra forma, conhecer o cosmos lá fora seria o mesmo que conhecer a intimidade do próprio homem. Ética e política seriam, portanto, versões do mesmo conhecimento. Nesse sentido, a lógica é a vida esclarecida em sua essência. Já na lógica da modernidade, o conhecimento como forma de controle e manipulação da realidade, da natureza, é para a apropriação e usufruto numa relação em que o conceito de humanismo significa estar acima da realidade, das coisas, da natureza, inclusive numa relação colonizadora com outros povos. Conhecer outros povos seria colonizá-los. E, em grande medida, os conhecimentos sobre o humano se tornaram formas de manipular e controlar a humanidade do outro, destruindo essa humanidade. O termo
sujeito, por exemplo, que poderia, no mundo antigo, implicar o sujeito do conhecimento, no qual o conhecer é o próprio sujeito diante da realidade. No mundo moderno, sujeito é subvertido em um sujeitar-se. Então, as chamadas ciências humanas, Michel Foucault nos mostra muito esse perigo, podem ser conversões, e em grande medida foram conversões, em que a condição da subjetividade foi uma condição no qual o conhecimento, não ao modo bíblico antigo, libertaria o homem, mas o colocaria na relação objetal, em que mais conhecimento sobre ele torna a humanidade encarcerada sobre o domínio em que mais conhecimento é mais controle. Se de um lado, saber é poder, poderia ser uma das epígrafes do pensamento moderno, o outro está muito bem representado por Blaise Pascal, esse grande filósofo matemático que em 1670, na sua conhecida obra Pensamentos, disse essa que também é bem conhecida hoje, frase: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Dizia ele, no sentido de haver dois espíritos no conhecimento humano. De um lado, o espírito da geometria, e de outro, o da gentileza. O da geometria, esse tipo de conhecimento da racionalidade, que podemos até chamar de instrumental, é essa com a qual nós operamos matematicamente o senso lógico dedutivo da realidade. Mas há uma outra, e aqui cabe o termo razão, mas que é profundamente afetiva e que a lembrança do modo aristotélico, do modo grego, e a lembrança também de filosofias orientais, a razão é o próprio coração da vida, no qual compreender implica em sentir, vivenciar, e daí um grande sentido da arte, no qual a compreensão, ela mesma é uma praxis, já é uma atuação. E Blaise Pascal nos levantou um dilema que não poderíamos esquecer. Se a humanidade esquecesse apenas um dos lados, um dos espíritos, ou da geometria, ou da gentileza, nós teríamos sérios problemas. Aconteceu que, infelizmente, a modernidade fez com que o espírito da geometria, do cálculo, da racionalidade operativa, privilegiasse gravemente toda a cultura civilizacional, ao ponto de a gentileza, a ética, a humanidade entre nós ficar não apenas em plano secundário, mas esquecido e soterrado em tal ponto que muitas vezes chegou ao momento em que nós, em todas as áreas do saber, e sobretudo do saber humano, e em particular no campo das terapias, ter conhecimento sobre a humanidade do outro é antes um mal do que uma aprendizagem benigna. Talvez quem possa melhor traduzir isso seja Theodor Adorno, um dos grandes filósofos, também judeu, da chamada Escola de Frankfurt, que desde 1930 recupera o pensamento de Marx e Freud para tentar fazer uma crítica a esse tipo de racionalidade estrita que falseou a compreensão maior da essência da condição humana e da compreensão do mundo para transformar-se exclusivamente em um saber que denigre e que destrói a nossa humanidade. Conquanto Freud chegou a falar em termos como racionalização, que seria uma capacidade nossa de argumentar, quanto mais inteligentes, justificativas que trairiam a compreensão íntima da realidade, como que a encontrar argumentos sociais para falsear a própria consciência, a própria integridade. Karl Marx chamou de ideologia essa maneira de colocar no mundo das ideias, distante da prática, distante da vivência real, um conjunto de verdades que só na abstração conseguem engambelar uma compreensão e uma prática que vão implicar em injustiças, em maldade, em destruição.
Theodor Adorno, em 1967, escreve esse trabalho tão belo quanto grave, A Educação após Auschwitz. E como, desde o início, com a clareza do seu enunciado, para que Auschwitz não se repita. Quero dizer, o nazismo foi a prova rigorosa, não só passada, falando hoje no século XXI, mas profundamente ainda atual, de criarmos e imperarmos um tipo de conhecimento que, ao tornarmos-nos mais inteligentes, tornamos-nos mais destrutivos. Nesse sentido, os campos das terapias, e em particular, aqui nos cabe refletir, da filosofia clínica, não está longe desse perigo no qual aprender conhecimentos e aprender técnicas da relação terapêutica podem ser nocivas. Para que Auschwitz não se repita em seus pormenores, talvez valha a pena reproduzir aqui mais um pouco desses dilemas que Blaise Pascal nos colocou, como, por exemplo, um outro grande filósofo da escola de Frankfurt, Jürgen Habermas, que em 1981, na sua teoria da ação comunicativa, dividiu dois tipos de razão. De um lado, a razão instrumental, que é essa razão estratégica voltada para o mundo de sistema, o mundo da produção econômica, que é essa busca pela eficácia. Há sim um tipo de inteligência, um tipo de conhecimento, de racionalidade que visa a estabelecer estratégias para que o fim seja atingido, conforme o caminho que estabelece a técnica, o menor esforço, o menor gasto de energia, menor tempo e maior eficiência. Mas, por outro lado, não está aí reduzida toda a condição da razão humana, pois há uma outra que é também chamada por ele de razão comunicativa, porque ela não está na operação independente da condição humana, mas é dependente, e ela própria traduz a experiência do ser, tornar-se humano. Isto é, ser humano não como substantivo, ser humano enquanto verbo, ser humano enquanto história, ser, tornar-se, diante do qual, se não comunicarmos, se não construirmos a nossa racionalidade entre nós, em comum, nos comunicando na esfera do diálogo entre indivíduos, ou na democracia, na esfera social, na esfera pública, nós nos destruímos. Portanto, esse outro tipo de razão ele chamou de razão que pertence ao mundo da vida, o que nos permite fazer uma ponte com a velha lógica de Aristóteles. E é nesse sentido que é uma busca afetiva pelo consenso, não uma concordância em absoluto, mas perante a ideia de que podemos nos discordar profundamente, mas não podemos nos desrespeitar. E precisamos encontrar caminhos em que as nossas discordâncias respeitem as diferenças e encontrem pontes de interação e convivialidade, a fim de que o conflito das diferenças não signifique a violência, não viole o que nos caracteriza como tão diversos. Infelizmente, a hipótese de Pascal, confirmada por Adorno, ratificada por Habermas, fez da modernidade um mundo gravemente industrial que colonizou o mundo da vida. E no campo das psicoterapias, das ciências humanas, das diferentes chamadas mentorias, isso também, a nossa época produziu uma coleção de técnicas modificadoras do comportamento e da consciência, e nos faz perguntar, para que não incorramos o mesmo na filosofia clínica, até que ponto a representação teórica das técnicas das ciências humanas obscureceu justamente aquilo que ela mesma daria a conhecer. A palavra metafísica, que no mundo grego implicava uma compreensão da essência da vida ao molde daquela época, tem também hoje um sentido
estranho. Metafísico como a representar uma espécie de absolutismo dominador, sombrio, em que o tecnicismo se tornou uma metafísica, uma espécie de relação em que o absolutismo, e esse ismo é uma doutrina fixa, dogmática, implicou mesmo em um reducionismo, isto é, pegar um ponto e torná-lo absoluto, engolfando e destruindo a diversidade para que ela fique toda cabível e enquadrada no espaço da técnica, no espaço do conhecimento, de tal forma a que se possa inferir que tudo que foge a este conhecimento tecnicista, absolutista, reducionista, seria tratado como indevido, como desumano, seria como na esfera da saúde mental, por exemplo, das esferas dos conhecimentos das áreas da biologia, da medicina, das áreas psi, como Michel Foucault, Georges Canguilhem tão bem colocaram em saberes nas obras como o normal e o patológico, a história da loucura, a história da sexualidade, em que todos aqueles que foram entendidos por este tipo de conhecimento tecnicista como não normais, foram enquadrados, manipulados e fortemente destruídos na condição da loucura, dos manicômios, ou mesmo das técnicas de reajustamento para que se tornassem seres normais, isto é, altamente produtivos. Vemos isso, por exemplo, infelizmente, em um campo ainda expressivo da psiquiatria, ainda quando má psiquiatria, mas não apenas, quando atende a uma espécie de demanda de produtividade em que as pessoas têm que sorrir, serem saudáveis, não deprimidas, prontas para o mercado de consumo e do trabalho. Claro que as questões são complexas, isso aqui é apenas uma conversação que retoma uma aula que já foi dada. Mas querer enquadrar toda forma de conhecimento humano como técnica e instrumento, substituindo o mundo da vida pelo cálculo do poder, nos traz alguns problemas. E, nesse sentido, aqui uma leitura da obra A Escuta e o Silêncio, a história de Laura, Terapia em Filosofia Clínica, editora Michelis, 4ª edição de 2020. Sobre a filosofia clínica, página 71. A filosofia clínica não é jamais uma, aspas, ferramenta positivista da terapia, que se vale de múltiplos, aspas, instrumentos procedimentais. Do mesmo modo, não se trata de nenhuma filosofia acadêmica aplicada, entre aspas, à clínica, como se a realidade fosse um muro a nos separar da outra pessoa e a erudição uma pintura do seu retrato, fingindo a sua presença. Antes, fazer clínica filosófica é caminhar junto ao partilhante em seus labirintos íntimos, nos seus momentos mais difíceis, quem sabe também do terapeuta, abrindo-lhe, se possível, janelas de liberdade sobre os muros da ilusão, qual fossem pálpebras se abrindo para o desconhecido, iluminando novos rumos existenciais. Um parágrafo adiante. Metodologia, no caso aqui da filosofia clínica, não é um uso de técnicas. Esse erro grosseiro sustentaria a possibilidade leviana de qualquer um, relativamente inteligente e com certa boa vontade, mesmo não filósofo, isto é, sem reflexão filosófica, praticar a clínica filosófica de Lossopacta, reduzindo-a a seus procedimentos técnicos mecanicamente. Quero dizer muito claramente, a filosofia clínica não aplica conhecimento, assim como é indevido falar no mundo acadêmico, filosofia aplicada à administração, aplicada ao direito. A filosofia não é uma ferramenta, uma coisa, uma inteligência operativa que se aplica sobre a realidade, a fim de que, de objeto a objeto,
de uma ferramenta de ajustamentos que faz a realidade ser apropriativa. De forma alguma. A filosofia se confunde com o próprio filósofo, de tal maneira em que não seria possível, tal como falamos na aula inaugural da nossa especialização, lembrando Pierre Hadot, em sua obra Os Exercícios Espirituais da Filosofia Antiga, não é possível fazer filosofia sem se fazer alterado na ginástica, no ginásio, na academia do próprio filósofo em seu espírito. Exercícios espirituais, não no sentido religioso, porque filosofar, lembremos há pouco, como disse de Aristóteles, filosofar é transformar-se na medida em que o conhecimento da visão de mundo vai alterando aquele que conhece. O filósofo, nesse sentido, como um amigo, um amante, um amoroso, em busca da verdade, ele próprio é a realidade no qual, através dele, e não por meio dele, isto é, atravessando o conhecimento, atinge a realidade. Para entendermos melhor isso, vale uma relembrança do filósofo Martin Heidegger, em A Questão da Técnica, uma obra de 1953, quando ele vai tentar entender esse problema da essência da técnica. Ali, ele apresenta duas modalidades do pensamento. De um lado, o pensamento calculante, que é esse que reproduzimos ali, tanto com Habermas, lembrando de Pascal, o pensamento geométrico. É aquele tipo de conhecimento instrumental que acaba implicando em nossa época uma espécie de crença na razão como perfeição, tem a função de prever e controlar a realidade, de onde se produz, em termos de leis científicas, a generalização dos fenômenos para que o conhecimento seja uma previsão, um controle e uma alteração da realidade. Em grande medida, com o predomínio desse tipo de pensamento calculante, a reflexão foi considerada superficial e sem utilidade como valor prático. Não é por menos que filosofia sempre foi vulgarmente tratada como conhecimento inútil, sem valor, sobretudo no campo das profissionalizações, em que o professor de filosofia, reduzido apenas à condição de professor, e a docência não ser um estímulo ao outro pensar por si mesmo, e sim um conjunto de doutrinas lecionadas para serem memorizadas e depois aplicadas em provas, ou talvez reproduzidas em uma espécie de cultura midiática de sofisticação e erudição do conhecimento filosófico, reproduzindo por aí um tanto de vaidade e conhecimentos que não traduzem a vida daquele que seria o filósofo. O perigo da modernidade está na negação do pensar meditante, que além do calculante é a forma reflexiva e filosófica. O pensamento meditante, segundo Heidegger nos lembra, e repito, Heidegger recoloca ao seu modo que vários outros filósofos o fizeram, trata-se desse esforço existencial, no qual atravessa, então, ao pensar qualquer coisa, o próprio filósofo é transformado. Então, qualquer conhecimento é atravessado uma transformação do próprio homem. Nesse sentido, pensar filosoficamente o mundo ou qualquer coisa é sempre procurar vencer a tese do óbvio, a suposta crença de que um conhecimento possa ser absoluto, e nem absoluto e nem reducionista, procurar sempre novas perspectivações. Bom, nesse sentido, aqui, nesta obra Martin Heidegger e a Questão da Técnica, Prospectos acerca do Futuro do Homem, de Francisco Rudinger, segunda edição, editora Sulina, tem no preâmbulo um texto de Heidegger, da Técnica, que
é um fragmento de 1939, 1940, que Heidegger coloca esse problema de uma espécie de metafísica da modernidade que tornou uma crença absoluta na técnica como grande conhecimento privilegiado que fez coisas como o nazismo tornar-se a ciência a qualquer custo, mesmo que a destruição do ser humano e de todas as tecnologias, uma espécie de ideal que infelizmente, da economia a todas as formas de sofisticação pedagógica, se tornou um grande perigo para a nossa espiritualidade. E aqui é bom lembrar que o próprio Heidegger, ele mesmo, em 1933, era nazista. Ele aderiu, pelo menos, a um nacional socialismo utópico que acreditava que o conhecimento poderia ser um bem para a humanidade. E é claro que ele se arrependeu desse erro. Mas olha o que ele diz aqui. As palavras dele, de Heidegger. O fato de as descobertas técnicas serem aplicadas e exploradas tanto para a construção quanto para a destruição, para obter lucros tanto quanto para fazer benfeitorias, criou a aparência segundo a qual a técnica, assim como seus produtos, encontrar-se-ia de fato fora dessa oposição entre bem e mal. Disse, a técnica é neutra. O homem é que a converte em uma bênção ou uma maldição. E dando um salto para outro trecho aqui, talvez a aparente neutralidade da técnica excite a sagacidade humana em tentar todas as possibilidades da técnica, de conquistar tecnicamente a natureza e de organizar tecnicamente a história, a fim de criar, por essa via, uma instituição mundial que, fabricada pelo homem, deverá assumir a prosperidade e o bem-estar do homem. Talvez, enfim, possa ser que provenha dessa excitação pela técnica o fato de o homem metafísico ter tocado, o extremo das derradeiras loucuras do seu egoísmo planetário. Sabem, um discurso como, está aqui esse belíssimo livro, de que, eu gostaria de ganhar na loteria para então fazer o bem. A ideia de que se eu tivesse conhecimento, ou se eu tivesse grandes conhecimentos de medicina, então eu poderia fazer o bem. Se eu tivesse o conhecimento, porque o conhecimento é neutro, como uma arma, tudo depende de quem vai utilizá-lo. Mas existe alguma arma de fogo feita para curar? Ou 100% é para matar? Ainda que seja por defesa e ainda que se a utilize para a defesa da democracia. Mas ela é sempre um instrumento de morte. Nesse sentido, não podemos ficar ingênuos de que podemos possuir uma arma, ou seja um revólver, ou qualquer tipo de conhecimento, sem que o espírito se torne meditante e reflexivo. Ou seja, ter conhecimento técnico, operativo, pode ser gravemente pior do que a ignorância. E é por isso que, em filosofia clínica, não vamos usar de instrumentos, aplicações, ferramentas metodológicas para serem ensinadas aos especialistas em filosofia clínica, como se depois, futuramente, numa espécie de milagre ético, elas utilizem isso em benefício do outro. Pois se a aquisição do conhecimento não for uma sabedoria, no sentido próprio da filosofia, de uma reflexão sobre a própria condição humana, o conhecimento será sempre tardio, como o nazismo.
Muito do avanço da medicina, por exemplo, foi atribuída por médicos macabros como sendo para o bem do desenvolvimento do conhecimento em futuras gerações, ao custo das experiências genocidas de seres humanos. Nesse sentido, então, a filosofia clínica, por exemplo, diante daqueles que, tendo graduação em filosofia, o que não garante uma mente, uma consciência, uma humanidade meditante ou reflexiva, isto é, graduação, não é garantia de um espírito filosófico, mas, sobretudo, para aqueles que são graduados em outras áreas, que não em filosofia, para fazerem, para adquirirem futuramente, mediante prova de título, o título de filósofo clínico, precisarão fazer um curso de fundamentação filosófica da filosofia clínica, a fim de pensarem filosoficamente numa espécie de nivelamento estabelecido pela Associação Nacional dos Filósofos Clínicos, no intento de promover não um pensamento tecnicista, mas exatamente adquirir o fundamento filosófico da filosofia clínica, como agora um preâmbulo, e entendermos como seria possível uma metodologia, isto é, uma ciência filosófica do uso de diferentes métodos compilados na história da filosofia, esses 2.500 anos, para irmos ao mundo do outro, na esfera do cuidado terapêutico, a fim de, à semelhança da técnica, da arte, da cultura grega, atualizada agora ao modo da filosofia clínica, enquanto garantia e preservação da essência do outro. A essência do outro, aqui, ou da alteridade, é a essência do estranho, do pathos, isto é, uma estrada que nunca é concluída. Nunca o outro nunca é encapsulado como objeto do conhecimento. Portanto, se faz necessário um tipo de racionalidade que perpassa o próprio filósofo clínico. Assim, o filósofo clínico não será alguém que utilizará de técnicas operativas da consciência e do comportamento porta dentro do consultório, ficando isento ele próprio de reflexões e de transformações íntimas permanentemente. O filósofo clínico nunca deixa de ser filósofo clínico, mesmo fora do consultório, porque ele está diante da vida. E a filosofia clínica se constrói como uma alteridade, como uma ética anterior a qualquer conhecimento. Em tudo na alteridade, a ética se antecipa à epistemologia, isto é, o conhecimento que o outro nos oferece a partir do encontro com ele é sempre uma oferta de aprendizagem. Mas para entendermos melhor essa caminhada em direção à infinitude do outro, garantindo essa infinitude, vale a pena entender um pouco do que Ortega y Gasset, esse filósofo espanhol da primeira metade do século XX, que muito tem a ensinar a filosofia clínica e é um dos grandes filósofos que fundamentam a filosofia clínica, aquilo que ele chamou de razão vital. Uma obra que, aliás, vale a pena ser conhecida é Introdução à Filosofia da Razão Vital, de Ortega y Gasset, do professor José Maurício de Carvalho, um dos grandes colegas, professores de filosofia clínica, e que é um dos maiores intelectuais no Brasil. Essa obra, da edição da Cefil, José Maurício de Carvalho, é toda dedicada à chamada razão vital. Razão vital. Está aqui um termo que vale a pena ser melhor esclarecido, por enquanto, como uma apresentação. Um livrinho muito bom sobre Ortega y Gasset, dessa coleção, aliás, uma excelente coleção, que recomendo a todos que queiram ter uma aproximação em profundidade
e com grande simplicidade, sem faltar à complexidade de cada um dos filósofos e histórias e sistemas de pensamento, a coleção da editora Moderna, coleção Logos. Esta aqui, do Gilberto de Melo Kujawski, Ortega y Gasset, A Aventura da Razão. Essa é a editora Moderna, e aqui eu me valho da edição 64, a página 62, e aqui citando trechos do texto de Ortega em torno a Galileu. Aspas. De Ortega: para mim, para mim é razão, no verdadeiro e rigoroso sentido, toda ação intelectual que nos põe em contato com a realidade, por meio da qual topamos com o transcendente. E continuando aqui o comentário, eis aí o ovo de Colombo. O critério da razão não está na identidade e na invariabilidade, que seria, fazendo um parêntese, aquele pensamento calculante, aquele tipo de razão instrumental, fechando parêntese. E sim na captação da realidade, mesmo que a realidade seja alteração e movimento. Então, a vida funcionando como razão, citando um outro trecho da obra Em torno a Galileu, diz aqui Ortega: viver é não ter mais remédio senão raciocinar ante a inexorável circunstância. Pode-se viver sem raciocinar geometricamente, fisicamente, economicamente, politicamente. Tudo isso é razão pura, e a humanidade viveu de fato milênios sem ela, ou só com rudimentos dela. Fecha aspas. E continuando aqui a leitura, afirma Ortega em seu texto Em torno a Galileu, dessa outra razão, agora em se referindo à razão vital, que se usa para viver, é impossível prescindir, porque ela é uma coisa só com o viver, a razão vital. Também chamada razão vivente, isto é, razão encarnada no fluxo e no ritmo da vida, na urgência da vida. Viver é já entender. É nesse sentido que Lúcio Pacter vai chamar de estrutura de pensamento, e a ideia de pensamento e a noção de estrutura e de conhecimento é em relação ao sentido da vida. Por exemplo, a sensoriedade, que vai desde o comportamento ao olfato, até mesmo a intuição, as diversas, e melhor dizendo, em todas as esferas da consciência, da lúcida e da distraída, tudo isso, enquanto pensamento, é vida. Então, é possível que um partilhante, e aí nesse sentido o próprio filósofo clínico deve aprender a pensar, de forma não pelo raciocínio lógico, e ainda assim ser legítimo e bem elaborado e sofisticado o pensamento, tal como, por exemplo, a musicalidade, e enfim, outras formas. Nessa obra de Ortega y Gasset, O que é a filosofia, da Vide Editorial, aqui, e eu me valho na edição de 1916, na página 234, 235, só para citar rapidamente um pouco o que é pensar, um sentido filosófico profundo, como próprio da filosofia clínica. Portanto, quando formos falar em uma técnica da filosofia clínica, vamos falar em uma techné, em uma arte que é esse tipo de pensar filosófico. Diz aqui Ortega: nem sequer o pensar é anterior ao viver, porque o pensar
se encontra a si mesmo como parte da minha vida, como um ato particular dela, um trechinho mais adiante. E o filosofar é, por sua vez, forma particular do viver, que supõe este mesmo viver, posto que, se faço filosofia, é porque algo prévio, porque quero saber o que é o universo. E essa curiosidade, por sua vez, existe graças a eu senti-la, como um afã de minha vida que está inquieta acerca de si mesma, que se encontra, talvez, perdida em si mesma. Em suma, qualquer realidade que queiramos pôr como primária, temos que supor em nossa vida e que o pô-la já é um ato vital, é viver. Então, desde os gregos, desde o Aristóteles, retomando na modernidade, Blaise Pascal, e fazendo saltos com vários outros pensadores, desde críticos desse tipo de racionalidade estranha que mutilou a vida da escola de Frankfurt, é preciso recuperar a filosofia como pensamento vital. E é preciso entender, portanto, todos os conjuntos de métodos da metodologia da filosofia clínica como uma forma de entender a arte da terapia em filosofia clínica e os processos de transformação íntimas do partilhante lá no consultório, na relação com o filósofo clínico, tanto quanto do próprio filósofo clínico, enquanto é filósofo intermitente na vida. Aliás, é um filósofo que nunca se interrompe, ele é um filósofo permanente, ao contrário, durante o viver. Para entendermos, então, numa conversação do como seria, tirando a praxis da filosofia clínica, que será para outra aula, da metodologia prática, vamos tentar conversar com o conceito grego da tecne, da arte, no seu sentido metafísico. Não é para recuperarmos exatamente a filosofia grega, mas para uma interlocução, de certa maneira apropriativa, apenas para retirarmos ali aquilo que nos inspira a construção deste saber que também não está concluído da filosofia clínica enquanto um modo artesanal de se fazer a arte da clínica. Então, a tecne enquanto arte. Para isso, eu convido a vocês a uma conversação com Martin Heidegger, um trecho curtinho, com uma leitura dessa obra, As Questões Fundamentais da Filosofia, da editora WMF. E aqui eu me refiro à publicação de 2015, e vou fazer um recorte aqui, uma leitura da página 226 a 229. Deixa eu esclarecer. Heidegger, para entender o conhecimento metafísico dos gregos, a chamada tecne, esse tipo de técnica ou de conhecimento, em que conhecer a realidade é um atravessamento do próprio conhecedor, ele se vale de dois conceitos, de dois termos, de duas ideias fundamentais da cultura grega. De um lado, a aletheia, que é uma espécie de essência da realidade que está lá. Ou seja, não, para os gregos, né, não se trata de uma invenção do homem. O mundo existe antes de eu nascer, antes de eu existir. Quando eu nasço, simultaneamente, para mim, em meu estado de percepção da realidade, eu e o mundo estão implicados, ok? Mas o mundo é maior do que eu, é suposto.
O mundo é anterior à minha existência e é para além do alcance do meu conhecimento sobre o mundo. Nesse sentido, o que me é anterior e ou posterior e até me atravessa é essência. Essa realidade que nenhum conhecimento sobre a realidade substituirá a realidade mesma. E no caso do conhecimento sobre o humano não está reduzido à teoria do humano. E é nesse sentido que, em filosofia clínica, nós não utilizamos conhecimentos de tipologias psicológicas, sociológicas, de testes diagnósticos previamente elaborados por correntes psicológicas e mesmo por teses ou postulados filosóficos que existem às dezenas ao longo da história do pensamento. Por quê? Cada uma delas são crenças, são verdades, são desenvolvimentos, mas que se estabelecem como saber. Os gregos trabalhavam com essa ideia de aletheia, com essa ideia de que a verdade está lá, ela é objetiva, ela é uma espécie de ser. Aqui há uma diferença com a filosofia clínica. Não, a recusa de que a essência está aí, de que o mundo existe antes, durante e depois de mim, que o mundo, que a essência, o infinito, existe antes do conhecimento, mas é claro, está a ideia de que a fundamentação da filosofia clínica está na alteridade, não no ser, não no conhecimento essencial, mas na postura do eu diante do sei que não sei, o pathos. Eu diante do nunca, nenhum conhecimento alcançará a essência. Não que não tenhamos conhecimento sobre a realidade, no caso da terapia, sobre o outro, mas o conhecimento é sempre aproximativo, cuidadoso, como uma hospitalidade. Por isso é um conhecimento na qualidade de arte, é um conhecimento artesanal que se faz entre o ir e o vir, sempre colocando a ética e a hospitalidade na condição primária da aprendizagem sobre o outro, e não o primeiro conhecimento do ser, suposto nas diferentes teorias, e pré-estabelecido e às vezes dogmatizado em muitas ciências humanas, como sendo a chave, a ferramenta para então utilizá-la a fim de conhecer o outro. Bom, mas fazendo agora uma conversação com a aletheia, está a ideia da descoberta. Isto é, o mundo está aí, mas ele está coberto. Eu não consigo conhecê-lo, então eu preciso descobri-lo, tirar a coberta ou desvelar. No nosso caso, quando vamos falar em o outro, conhecer o outro é tirar a coberta que está sobre ele. Em que aspecto? Grande parte dessa coberta do qual o outro foi encapsulado são os nossos pré-julgamentos. Temos que suspender nossos pré-julgamentos sobre o outro. Não é negar tudo isso que eu tenho de prévio conhecimento que herdei nos meus séculos passados, dos meus séculos passados. Não, quando alguém me chega, eu já tenho previamente a própria língua em que eu falo, em que eu penso, eu já tenho muitos conhecimentos pressupostos. Não é uma recusa, nem mesmo da minha própria existência, os meus valores. Mas quando eu estou diante do outro, numa relação terapêutica e de cuidado, eu preciso suspender a minha tentativa calculante de apropriar o outro pelo conhecimento como se ele fosse um ser encapsulado. Será sempre um ethos, um lugar jamais alcançado, mas é uma direção de infinitude. Então, ir ao outro é estar diante do infinito. E a caminhada para o outro nunca, por mais que avancemos, por todo o conhecimento do mundo, deixará de percorrer ou alterar a dimensão do infinito. Ele sempre será outro. O outro, lembrando Levinas, esse grande filósofo da alteridade, é como um rosto à semelhança de uma janela
em que eu vejo essa moldura do rosto como a lembrança dos olhos para a sua alma, mas nunca substituindo o infinito ser outro pelo conhecimento que teoriza sobre o outro. É nesse sentido que falaremos em a essência do outro, dizendo, ela está lá, mas nunca cooptada pelo conhecimento. De outro, além da aletheia, a ideia da arte de conhecer, a tecne, já não é mais um elemento independente da pessoa. Ele perpassa o conhecedor. Nesse sentido, o conhecimento enquanto desvelamento da essência. O conhecimento enquanto suspensão dos pré-julgamentos e aproximação da essência. Repito, uma aproximação em que a essência cada vez mais se revela, nunca se coisificando como objeto de conhecimento. Os gregos tinham, para isso, uma representação que é a arte de esculpir, como representação da tecne. Seria como dizer, a essência da imagem está lá, se retira tudo que não é ela e deixa se revelar, se desvelar o que é. Então, nesse sentido, o conhecimento, agora fazendo uma conversação com a filosofia clínica, isto é, a tecne da filosofia clínica, vai se valer de muito conhecimento, de muitos métodos, mas nunca para dizer essencialmente o que o outro é, mas para nos ajudar a entender o que ele não é, que eu supunha em meus pré-julgamentos, e tudo aquilo que vai se revelando, por isso a obra A Escuta e o Silêncio, na medida em que eu escuto e ele é ouvido e nele é reconhecida a sua voz própria, em que o filósofo clínico jamais fala pelo outro, não substitui o lugar de fala do outro, e sendo nesse sentido, na metáfora da escuta, a aprendizagem é um grande deixar o outro vir, como nesse sentido uma arte. Então, é uma arte de produzir. É um tipo de técnica, de tecne, em que ele vai produzir um tipo de conhecimento, um conceito. Ele produz uma ideia. Mas como assim? Ele produz. É uma produção criadora. Não produz o objeto. Ele produz as condições para que o outro se revele. É como dizer, qual técnica um poeta utiliza para que fique rico de inspiração e uma belíssima obra surja através do poeta? Pode-se falar em técnicas de composição musical, mas a originalidade, isto é, a essência, esse sufixo ad, a essência da origem, a essência do infinito outro. Isso não há técnica no mundo operativa, independente da pessoa, como coisa, como instrumento, não há no mundo técnica que possa elaborar, por exemplo, as grandes obras que nos comoveram, seja na história da humanidade ou na vivência íntima de cada um, que é a inspiração poética. Uma conversação, me lembro agora, do primeiro filme do Homem de Ferro, no qual ele, um gênio, é aprisionado por inimigos e, através de sucatas, ele constrói, ele cria, olha a ideia da criação, uma tecnologia jamais inventada antes da humanidade. E aquilo vai ser uma revolução tecnológica. E, no entanto, outros cientistas estão tentando criar aquilo que
essa personagem, o Homem de Ferro, o Tony Stark, esse gênio, tentou criar. E são gênios também do raciocínio matemático, do raciocínio calculante, mas não conseguem dar a criação daquela tecnologia. Podemos fazer isso, então, em relação à filosofia, em relação às artes em geral, em relação às religiões, em relação a quaisquer formas intuitivas da criação, do original, ou quem sabe até do que nunca houve jamais, o inédito. Como é possível? E aí tem uma cena em que o sócio do Tony Stark diz para ele assim: só porque você criou a tal tecnologia, ela é sua? Olha que interessante. Imagina então Tom Jobim criando a Bossa Nova. Só porque ele criou a Bossa Nova é dele, saiu ao mundo, veio através dele, com as cores dele, com a subjetividade dele, mas nem ele próprio pode dizer que aquilo é coisa dele. Aquilo tem uma tal essência que ultrapassa o seu próprio criador. Então, nesse sentido, de que forma o filósofo clínico seria alguém capaz de produzir uma tal tecne, uma tal, aspas, tecnologia, ou seja, uma metodologia capaz de dar à luz, aí a lembrança de Sócrates, a maiêutica de Sócrates, que ele dizia que a ideia da maiêutica, que é dar à luz, ou seja, produzir conceitos, que não é pensar pelo outro, mas é a semelhança da gestação, daí a gravidez, em homenagem à sua mãe que era uma parteira, ele iria ajudar o outro a pensar por si mesmo numa relação difícil, demorada, pelo diálogo, pela dialética. É um caminhar que, no método socrático-platônico, é profundamente amoroso, que respeita o tempo de compreensão do outro até que ele consiga pensar por si mesmo e concluir. O filósofo vai ajudando o outro a pensar por si. Por isso a palavra conceito vem de gestação, de conceber, de dar à luz uma ideia que não pode ser trabalhada ou produzida por outrem. É nesse sentido que o filósofo clínico ajuda o partilhante, na terapia, a produzir a autenticidade de si mesmo. Ou seja, ele ultrapassa a mesmidade. Ele deixa de ser exatamente o mesmo que era antes, no início da terapia. E ele como que se apropria e de si mesmo elabora o si próprio. Ele é transformado, ele pensa nas diversas formas de pensar, das linguagens verbais e não verbais, das linguagens do raciocínio lógico até os raciocínios parasintáticos, das linguagens que compõem aquilo que Heidegger chamou de pensamento calculante e que atingem a complexidade da vida, como Ortega y Gasset chamou de razão vital. Ele é capaz de pensar a vida e por si mesmo produzir a autenticidade. Nesse sentido é que falamos uma tecne. Como pode? Através de que método, de que tecne o filósofo clínico seria capaz de produzir num processo criativo e intuitivo para que o outro dê a luz a si mesmo? Claro, não é necessariamente um autoconhecimento na maneira tão comum em que é uma espécie de pensamento raciocinado sobre si mesmo. Não, é um produzir a potência da singularidade, isto é, do único para cada pessoa em suas circunstâncias de vida. Significa dizer que, se vamos falar em tecne, vamos falar em pessoas que são capazes de pensar de forma única, então teríamos que pensar em um método cuja técnica seja artesanal, isto é, adequada ao modo de cada partilhante, a fim de que o que há de universal na filosofia, e aí Aristóteles tem razão, a filosofia é pensada a partir do universal. O modo universal da tecne, ou seja, da metodologia da filosofia clínica, ele é uma forma vazia de conteúdos, porque o mundo
próprio de cada um não pode ser pré-elaborado. Nesse sentido, o caminho da técnica, repito, a operação prática, a praxis específica pertence a outra aula, mas o caminho universal dessa técnica será como garantir a singularidade de cada única pessoa, criando caminhos, portanto, métodos e, portanto, técnicas, daí técnica adequada a cada partilhante. Seria o mesmo que falar em o que os gregos chamaram de ocasionar. Olha que interessante. Ocasionar é no sentido, e aqui é uma expressão ambígua, de um lado podemos falar em um causar mecânico, isto é, causa de, isto ocasionou aquilo, causa e efeito. E muitas metodologias, e aqui é bom lembrar a obra do Stanley Kubrick, 1971, Laranja Mecânica, em que se tentava, aplicado ao direito, um conjunto de técnicas que transformariam o criminoso em uma mente normalizada e ressocializada. E a própria obra artística mostra o quanto isso foi equivocado, porque o outro pode até se ajustar à sociedade, mas a maldade, a perversidade pode encontrar formas sofisticadas de driblar, por exemplo, o comportamento brutal do assassinato e do estupro, e encontrar formas legais e refinadas de sociabilidade em continuar perverso de maneira a atender os valores sociais. Repito, Freud e Marx colocaram isso muito bem em suas análises. Enfim, podemos falar em ocasionar de duas formas. De um lado, esse causar mecânico, causa e efeito. E de outro, aqui o sentido da técnica, que é propiciar a oportunidade de uma espécie de, aí vamos falar em arte, em técnica, de criar circunstâncias que não são garantias, mas são tão favorecidas, e se me permite agora um termo, favorecentes, são tão adequadas a fazer brotar, a fazer surgir, a permitir como consequência de circunstâncias ao outro falar por si mesmo, emergir o melhor de si, o mais autêntico de si mesmo. É nesse sentido, e aqui vale a pena lembrar, como Platão define esse ocasionar, que em grego é chamado poiesis. Fazer a verdade brotar sem fabricá-la como objeto coisificada. Diz ele em O Banquete. Platão define assim, entre aspas. Todo ocasionar para algo que, a partir de uma não presença, sempre transborda e se antecipa numa presença. Isso é produzir. Olha que interessante. Então, o que seria o desvelar? Seria criar as condições, e isso em filosofia clínica é o que faremos com a metodologia, para que, número um, não falseemos a realidade do outro. Não construamos uma teoria sobre o outro que venha a amordaçar o outro. Por isso a obra A Escuta e o Silêncio tem um caráter dilemático, ou eu o escuto, no sentido de deixar ele vir, eis aí a técnica, enquanto arte terapêutica artesanal, enquanto técnica artesanal, ou eu silencio, eu amordaço com teorias, diagnósticos e posturas corretivas segundo a teoria que melhor conforta ao intérprete, no caso o terapeuta. Então, nesse sentido, o ocasionar ou a poiesis,
ou depois até a ideia da poesia, está bem aqui, colocada por Martin Heidegger, e eu vou citá-lo na obra que eu me fiz referência, As Questões Fundamentais da Filosofia, WMF, página 226, diz ele: aquele que capta e apreende precisa se colocar de tal modo, de acordo com o a ser captado, que esse, o ente mesmo, aspas, o existente, vamos dizer no caso da filosofia clínica, a pessoa, é captado, mas captado de tal modo que é entregue por meio daí precisamente à sua própria essência, a fim de vigorar em si mesmo, e por isso também perpassar com sua vigência o homem. Quer dizer, a técnica não vai afirmar o que o outro é e universalizar isso como um conteúdo ou uma doutrina afirmando o que o ser humano é. Um ser de sexualidade, um ser de emoções, um ser de corporeidade, um ser que existe para além do corpo ou está restrito aos limites biológicos, tornando a noção de existência no limite da pele. Nenhuma afirmação será previamente categorizada como sendo um dogma, como sendo absoluta, como sendo uma espécie de teoria metafísica sobre o ser humano. Não. Em filosofia clínica não teremos esses pré-julgamentos universais a priori. Teremos uma profunda escuta como metodologia, como técnica artesanal, techné, para conhecermos, descobrirmos o outro em sua infinitude, revelado à singularidade de cada um, e, portanto, renovado a cada clínica, a cada sessão. Num processo de aprendizagem que nunca se esgota. Na página 227 diz assim: qual é a postura fundamental na qual se desdobra e, contudo, ao mesmo tempo se fixa a guarda do espantoso, da entidade doente, como dizer, da essência do outro, vamos dizer, em filosofia clínica. Aqui está sendo colocada o que já foi apresentado em outras aulas, o pathos. Há uma postura, é preciso uma disposição. Esse pathos, essa disposição que é o permanecer sempre espantado, que é um declinar-se, um recuar-se. Qual a ideia de um atleta que precisa recuar para poder avançar? E o seu recuar é não afirmar de forma dogmática nenhuma verdade sobre o outro, a fim de que ele se revele. E isso não pode vir enquanto... isso só pode vir, enquanto estivermos espantados, enquanto estivermos duvidando. Isso é como uma emoção, uma espécie de receio e uma espécie de admiração que nunca se conclui na clínica filosófica. O outro nunca é coisificado dizendo: agora eu entendi, não precisa falar mais nada. Doravante, eu falarei por você, eu calarei a sua própria fala, lugar de fala, substituindo a própria condição de ser aí pela minha autoridade de conhecimento sobre o outro. Jamais. Então, esse espanto, esse recuo, esse nunca ser óbvio, por mais que eu conheça o outro, é a postura com a qual esta arte, essa técnica, entre aspas, será possível o conhecimento artesanal do outro. Continuando a leitura, temos de buscar essa postura, o pathos, naquilo que os gregos chamam de techné. Todavia, precisamos afastar dessa palavra grega a palavra hoje usual e dela linguisticamente derivada, aspas, técnica. Assim como
todos os contextos significativos que o nome técnica sugere. E aqui ele está dizendo o sentido atual da técnica, que é, diz ele, a saber, como uma forma de mobilização total. Portanto, toda vez que o outro, na filosofia clínica, por uma espécie de conhecimento apropriativo reducionista, tenta cooptar, encapsular o outro em um julgamento pronto, definitivo, que não é mais refeito pelo espanto, recuando como dogma, como obviedade. Toda vez que isto acontece, nós perdemos o outro, ele se torna coisa, e então já não é mais uma autêntica filosofia clínica, e se torna apenas, às vezes só na aparência semelhante, uma técnica operada, aplicada sobre o partilhante. E claro, não será mais partilhante. Talvez caiba aí outros termos, como a clínica, a ênfase na relação passiva de tratamento, ou cliente, na relação enfaticamente em predominância do mundo comercial. Diz ele aqui, a técnica, não visa a técnica, no sentido da instauração maquinacional do ente, como dizer, do existente, do outro. Ela também não tem em vista a arte no sentido da mera habilidade e jeito, em meio a um procedimento e a uma manipulação quaisquer. Tecne visa um conhecimento, o saber fazer no avanço em direção ao ente, à essência do outro. O ir ao encontro do ente, do outro, isto é, da physis, que no caso é realidade. Na filosofia clínica, então, nós vamos em direção ao outro de tal maneira em que não se trata de técnica, utilizar técnicas como a grande habilidade, às vezes teatral, às vezes até convincente em sugestões de palco, em que alguém possa dizer, nossa, como ele é hábil, eu estava triste e saí de lá sorridente, eu estava lá deprimido e saí agora entusiasmado. Não se trata disso. Quantas vezes a tal essência do outro vai seguir caminhos inversos à chamada normalidade do lugar comum, na esfera do que em sociedade se acostumou a chamar de saúde, por exemplo? Imaginemos uma pessoa que chega não deprimida, sorridente. E aí nós percebemos que esse sorriso, às vezes custeado à base de produtos químicos, bebidas, estimulantes, consumos, como consumismos, torna a pessoa sempre à superfície e nunca entrando em contato com o que ela é. E, nesse sentido, traindo a si mesma, ela pode estar triste, ela pode estar destrutiva da própria condição humana. Às vezes, será via depressão que causará, ou como causa, ou como ocasionamento, e aí a poesis, com o mesmo efeito, uma condição em que a pessoa vai refletir, através da depressão, é possível que uma pessoa entre mais em contato consigo mesmo do que com a ausência dessa depressão. Claro, alguém poderia dizer, mas isso não é depressão, é apenas tristeza. Olha, a questão é complexa, e mesmo aqueles patamares que seriam tratados no nível mais biológico ou psiquiátrico, quero dizer, ainda que numa conversação com vários saberes de outras áreas, a filosofia clínica não nega psicopatologias, não nega saberes da psiquiatria ou de outros campos terapêuticos, mas nenhuma delas poderá ser aceita como uma verdade em si mesma que substituirá a aprendizagem do outro. E é nesse sentido que muitos trabalhos, como Michel Foucault, repito, na História da Loucura, mostraram que grandes saberes, até pouco tempo, inclusive, a homossexualidade era considerada doença pelo CID,
um código internacional de doenças, até de natureza biológica, a ser tratado, a ser curado. Isso mudou? Por quê? Porque houve, por exemplo, uma politização com respeito à diversidade e tantas outras questões que passaram a ser revistas graças a um pensar reflexivo sobre os saberes que não podem jamais serem coisificantes, cuja tecnicidade substitua a reflexão. Então, nesse sentido, conversar com outros saberes nos coloca próximos da nossa humanidade, mas nunca de forma a substituirmos a escuta e coisas que às vezes vão sim em conflitos, desautorizar outros saberes por uma postura bastante crítica e reflexiva aos pensamentos hegemônicos de uma época. Na página 228, em se referindo aqui à aletheia, esse desvelamento, a uma espécie de... Existe uma essência para além de todo o conhecimento que eu tenha sobre a realidade. Há um trecho que diz assim: a tecne é o modo do proceder ao encontro da physis, vamos entender, da realidade. Mas aqui, ainda não para dominá-la e explorá-la, e, sobretudo, não para transformar a utilidade e o cálculo em princípio, senão inversamente, para manter a vigência da physis, da realidade, vamos dizer, da essência, no desvelamento. Na página 229, três outros trechos, que eu lerei encadeados. Na essência da tecne, o deixar viger procedimental e instaurador do desvelamento doente do outro. Reside a possibilidade do arbitrário. Quero dizer, esse deixar vir, deixar brotar o ser, corre o risco da possibilidade do arbítrio, no que o outro está se manifestando, vamos falar em filosofia clínica, o seu modo de ser, entrar, por exemplo, em conflito com as opiniões, a teoria do filósofo clínico. Talvez seus dogmas religiosos, suas ideologias políticas, seus pareceres sexuais, suas intimidades quaisquer, entrem em conflito e o filósofo clínico, já não mais então filósofo clínico, se torne uma espécie de árbitro que venha calar o outro dizendo: ou eu estou certo ou você está errado, portanto você estará errado, tornando o meu saber como um martelo e o seu como um prego. Não. Em filosofia clínica, se trata do outro enquanto singular e da tecne como deixar vir o outro, deixar vir e viger o outro em sua autenticidade. E, continuando aqui, se isto acontece, isto é, a arbitrariedade, então, no lugar da tonalidade afetiva fundamental do espanto, o pathos, entra a avidez do aprendizado e da capacidade de calcular. Um processo que é acompanhado pela perda da essência originária da aletheia, da essência. Aqui, numa conversação com a leitura na escuta e o silêncio, a página 123, um trechinho apenas, vale a pena. 122 para o 123. Quando o sofrimento é inevitável, a tragédia na filosofia clínica é o desenvolvimento da arte de não usar respostas universais para antecipar tratamentos e explicações dos significados do partilhante, afastando o pensamento da vida
e falsificando a experiência da terapia. É a permuta do pensamento abstrato da pura representação, não vivido da consciência, não vivido na consciência, pela vivência filosófica direta da ética, da escuta radical, raiz. E, um trechinho adiante, ninguém escuta verdadeiramente o outro se antes já tem consigo pré-formulada alguma teoria engessada de verdade universal. Antes do encontro e da escuta, tudo o que fala amordaça, silencia. Nesse sentido, a filosofia clínica trabalha, antes de tudo, com a alteridade. A metodologia da filosofia clínica, que se vale de diferentes métodos filosóficos, a partir do patos, provoca na terapia um desvelamento das verdades subjetivas do partilhante sem falar por ele. Portanto, a tecne é a arte do conhecimento do outro por uma aproximação cuidadosa. É o conhecer por intuição da experiência originária do singular. Ir à essência do outro, mantendo-se fiel à infinitude do caminho que nunca se esgota. Ora, esse conhecer por intuição quer dizer, é preciso muito conhecimento para criar as características, as condições propícias que Lúcio Pachter vai, entre outros métodos, chamar de agendamento mínimo, o que há de mais universal, quer dizer, o mínimo de intervenções do filósofo clínico, mas o necessário apenas para que o outro se faça enquanto revelação e conhecimento, a fim de que o filósofo clínico, com métodos de verificação, possa saber conhecer o outro o mais próximo possível por ele mesmo, sem substituí-lo por uma teoria prévia. Implicando em, portanto, como se elaborássemos ao final de cada processo terapêutico um método próprio para cada partilhante. Mas a metodologia é universal no sentido de como oferecer isso através de métodos como historicidade, como hermenêutica, como fenomenologia, que na arquitetura do pensamento de Lúcio Pachter, na praxis filosófica da sua terapêutica, tentam garantir essa condição da alteridade. Nesse sentido, ir até o outro é uma perfeição e procurar garantir a perfeição do que o caracteriza como único. Um método único para cada pessoa. É o que eu apresento aqui no capítulo 7 da Escuta e o Silêncio, como assim intitulado A Filosofia do Encontro, sobre a arte, sobre como achar a pessoa perfeita. Bom, é um capítulo que, fazendo apenas um recorte sobre ele, na página 125, onde esse capítulo começa, indo aqui direto à página, deixa eu localizar aqui, (130). Um trechinho. Depois de uma reflexão sobre os perigos que o conceito de perfeição aprisionou, coisificou e até destruiu a singularidade do outro, de cada pessoa e até da diversidade social e cultural, tentando criar uma teoria universal sobre o ser humano, o que seria encontrar, achar, encontrar, ter conhecimento perfeito sobre o outro? Na metodologia da filosofia clínica, na tecne da filosofia clínica.
é o que em filosofia clínica chamaríamos de a perfeita singularidade do outro. Página 130 diz assim: para achar a pessoa perfeita, é necessário repensar filosoficamente o que se entende por perfeição. 131 diz assim: é função do filósofo clínico apresentar o outro à potência da sua vida, ajudando-o a tornar-se mais ele mesmo, por fim, ele próprio. Como diz Fernando Pessoa, aspas, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. E na página 132, por consequência, as impossibilidades de definição final sobre alguém resultam concluir que, na filosofia clínica, o partilhante nunca é julgado de forma absoluta, na qual lhe fosse imputado um estigma de identificação revelador da sua natureza. E aí que se apresenta, se revela o sentido de perfeição numa espécie de tecne, isto é, numa espécie de aletheia, numa espécie de desvelação dele por ele mesmo, no qual a técnica também se assemelha ao esculpir da arte grega, da tecne grega, retirar os elementos que impediriam um conhecimento aproximativo e artesanal, lento, delicado, cuidadoso, como uma arte, como um artesanato, um conhecimento por aproximação, de tal forma que o resultado, não como um fim último, mas como uma direção à essência do outro, será o caminho dessa perfeição. Na página 134, o primeiro parágrafo diz: descobrir que a pessoa ao lado tem o poder de ser infinito em sua composição íntima é saber que a mesma grandeza que nos separa pela diferença também nos aproxima pela admiração. Pathos. Acaso não é perfeito aquele que pode ser julgado ao mesmo tempo infinito e único? E aí, apenas como um princípio dessa poiesis, dessa tecne, desse ocasionar, dessas condições que permitiriam o outro revelar-se sem que eu o traia, tornando objeto de conhecimento ou de técnica, transformando-o segundo os meus pressupostos ou da minha cultura, qual um objeto retificado de doente para saudável, numa espécie de normalidade de uma sociedade econômica que quer tornar as pessoas produtivas. Vamos falar que um dos elementos desse princípio da poiesis, desse ocasionar, deste promover o outro revelar-se a si mesmo por inteiro, a si mesmo como autêntico, e ao filósofo clínico enquanto um conhecimento apropriativo, está aqui a lembrança do que em língua portuguesa chamamos de etc., que vem do latim isso e outras coisas. Página 246, como um princípio dessa poiesis, dessa criação da tecne. O mais profundo que se possa conhecer do ser humano se dá pela escuta do inusitado, do etc., do estrangeiro que há em si mesmo, no outro e em cada um. Conhecer verdadeiramente uma pessoa é dizer para si mesmo, em pensamento, depois de algum tempo de convívio: eu a conheço. Se ela é importante para mim, devo me interessar pelo que é importante para ela, pois até seu nome tem um novo significado que hoje eu não sei mais precisamente qual é. Não posso mais chamá-la sem algum espanto ante a novidade que ainda desconheço. Nesse ponto, a teoria deve transformar-se em arte, o pensamento em gesto.
quando a filosofia vira clínica, o desejo do conhecimento sobre o outro se faz conhecimento do amor ao próximo. É nesse sentido, portanto, já me aproximando do final, que na metodologia da filosofia clínica, esse conhecimento artesanal que cuida e preserva a sua infinitude, ela não se finge dizendo-se não diretiva, dizendo em outros termos, como a dizer, com boa vontade e usando os conhecimentos certos, nós vamos conhecer o outro. Não. Não dá para fingir fazer filosofia clínica aprendendo rapidamente quais as técnicas e aplicá-las. A clínica filosófica, ela não é feita de prévias teorias sobre a subjetividade, dizendo, eis aqui a psique, nem de opiniões, mesmo as mais legítimas do próprio terapeuta, porque se trata do outro, e o respeito ao modo de ser do outro. Então, como é possível conhecer, nesse princípio da alteridade, da técnica? Isso vai ser feito assim, o mínimo de interferência do filósofo clínico. Um mínimo, mas não sem isso. Porque o método está em um caminho com segurança, mas nunca de forma absoluta. Através de uma aproximação cuidadosa, isso significa que é uma ética, e não está isento da ética. Ao contrário, é um caminho que ir ao ethos, a morada do outro, exige uma hospitalidade, sempre na qualidade de ir enquanto hóspede e de receber o outro na relação de partilha também na qualidade de um hóspede, oferecendo-lhe o seu melhor. É preciso manter-se fiel sem nunca cooptá-lo em sua infinitude, nunca, portanto, terminando este caminho como dizendo, eu cheguei lá. Então, a metodologia prática, no qual acontece a poiesis da filosofia clínica, dizendo de maneira agora, em uma conclusão para este momento, ela vai acontecer em dois momentos, como que em dois princípios. Primeiro, um acolhimento afetivo, portanto ético, amoroso, e uma aprendizagem filosófica, que é deixar o outro vir à presença do filósofo clínico. É preciso aqui um grande esforço para um mínimo de julgamentos de valor, ou mesmo de ações propositivas antecipadas, aquilo que Lúcio Pachter chamou de agendamentos mínimos. É preciso, portanto, esse patos de dar um passo atrás e recuar sobre o ímpeto de coisificar o outro pelas nossas teorias de conhecimento, de tratamento e de retificação. E permanecer o outro na esfera do desconhecido, em que o conhecimento não retira a infinitude do outro. Em um segundo momento, após essa aprendizagem que o outro se nos revela através de um método de escuta adequado, um caminhar por submodos de ação terapêutica. Isto é, modos, operações submetidas ao modo único de cada pessoa. Portanto, será artesanal. Então, se de um lado deixa o outro vir à presença do filósofo clínico através da escuta, de outro lado, ir até o outro, cuidando e potencializando da sua autenticidade singular, no seu contexto de vida, ao seu próprio modo de ser. Em filosofia clínica, eu intitulo, em 2 capítulos diferentes, o que eu chamei de palavras da escuta, que são aquelas em que são ditas ao outro, seja em linguagens verbais ou não verbais, mas enquanto linguagens, são formas em que nós produzimos essa poiesis
o outro na potência de si mesmo. Então são palavras que vêm da escuta, vêm do acolhimento, vêm do respeito ao jeito único de cada um. E por outro lado, um outro capítulo, o capítulo 3º da primeira parte, palavras que silenciam, que amordaçam, que são aqueles que não escutam o outro, não deixam ele revelar por si mesmo e doutrinam sobre ele, segundo as teorias do intérprete, do terapeuta. É nesse sentido que a filosofia do encontro, a linguagem de aproximação do qual se vale a ética da escuta radical da filosofia clínica, no capítulo 9 aqui, tão bem assim resumido, como o amor, quando o amor fala, todos são ouvidos, é que vamos poder falar em submodos. E, em uma última leitura, na página 221 para 222, evitando na filosofia clínica as garantias desses conceitos de certa produtividade social, de que a filosofia clínica estaria previamente à procura ou ao desenvolvimento da felicidade, equilíbrio, bem-estar, antidepressão, ou coisas da natureza. Na página 222 diz assim como submodo, enquanto esse aspecto da técnica, submodo, isto é, o modo de baixo para cima, por estar submetido ao modo da própria estrutura de pensamento do partilhante. Com esse termo, buscou Lúcio Pacter recuperar algo do antigo sentido grego da tekne, referindo-se ao tipo de conhecimento artesão que se dá no ato individual de autoproduzir-se, tornando manifesto o que se apresenta por si mesmo. Consiste, portanto, em um modo de aparição da verdade subjetiva do partilhante, enquanto um desvelamento operativo orientado pelo filósofo, em que se pode deixar vir a intuição de si mesmo pela autoconstrução do papel existencial na terapia. Portanto, não sendo especificamente técnicas, os submodos são formas vazias de procedimentos práticos da consciência, classificadas e explicadas segundo os propósitos de motivação e as diferentes carências de realização individual da condição humana. Isso no nível da singularidade. Perdão pela rapidez com que tenho falado, talvez retirando do contexto da conversação plural, diversificada, que aconteceu na aula propriamente, e aqui apenas como uma espécie de monólogo, em um registro expositivo, quero tentar construir mais ou menos a técnica, a lembrança do sapateiro, o antigo sapateiro que até pouco tempo nós encontrávamos recorrente na nossa sociedade. Nós vamos falar mesmo no sapateiro, qual estivesse ao estilo grego da Aletheia, como se fosse um sapateiro filósofo, um sapateiro com não apenas a capacidade da habilidade técnica de fazer sapatos, que aprendeu certamente de outros sapateiros, ou da própria memória e do estabelecimento desse padrão universal da técnica, que se faz por um certo conhecimento mecânico, como um modelo que vai servir para quase todos os outros sapatos. Ok, não é uma recusa da técnica, de outras filosofias, de outros saberes da área psi ou da medicina. É uma conversação com eles, mas, sobretudo, com a produção, a recepção e a promoção da intuição. E aqui, vamos à ideia do sapateiro. Aquele que faz sapato, no sentido filosófico, ele não apenas faz sapato, ele se faz sapateiro. A cada novo sapato, ele se torna cada vez mais habilidoso na intuição e também nos conhecimentos técnicos. Nesse sentido, na arte e na técnica, na técnica e na técnica. E esse tipo de conhecimento técnico, artesanal, do sapateiro, faz com que ele tenha que moldar
além da técnica, as características de cada usuário. Cada elemento da técnica que está previamente pronto, como uma conversação dos conhecimentos, tem que deixar vir o pé do outro. As circunstâncias, os materiais que são da vida. Então, deixar vir é como também, em outra semelhança, o fazer uma cadeira para um marceneiro. Existe a técnica, mas a arte, a intuição que permite a originalidade inédita do singular, do insubstituível outro, que dizendo isso aqui é uma obra de arte, não há outra igual e não pode ser reproduzida exatamente, é porque além da técnica, no sentido estrito, está a técnica que, de um lado, foi até o outro, com seus conhecimentos técnicos, mas, sobretudo, porque deixou vir a intuição criativa, deixou vir a inspiração, no caso da terapia, a escuta. Então, nesses dois elementos do ir até o outro, enquanto submodo, mas antes deixar o outro vir à presença, é uma relação que, na verdade, se opera numa transversalidade, porque o conhecimento não retira a transcendência, lembrava aqui Ortega y Gasset. O conhecimento não se reduz, ele sempre é um conhecimento vital que mantém a transcendência, mantém o infinito. Portanto, é nesses sentidos que a gente convida, em futuras aulas, a entender melhor a técnica da filosofia clínica, já agora, no seu sentido da praxis, da clínica filosófica e da sua metodologia prática. É para isso que vocês estão convidados às futuras aulas. Muito obrigado.